E aí, meu povo, seja muito bem-vindo. Já chega logo de mansinho, aí senta, cara. Pega aquela bolacha creme crack maravilhosa que dá pra comer com café mesmo, igual. Fica uma maravilha que você não tem ideia. Seja muito bem-vindos. Eu me chamo Alisson, bem-vindos ao Ali Show. E eu espero que isso seja um show de conscientização, né? Eu espero que eu traga mensagem que possa te ajudar. E, cara, para começar esse vídeo, infelizmente tivemos um caso, né? Um caso de homicídio tão... Eu digo que é bárbaro, porque todo problema de trânsito, a gente vive num trânsito tão conturbado aqui no Brasil, que é um estresse tão grande que a gente vivencia no dia a dia, até da forma como você abre a porta da sua casa, pisa na calçada, vai atravessar uma rua, você sabe que o estresse de trânsito, ele acaba te impactando no teu dia a dia, seja você condutor, seja você pedestre, seja você um passageiro de carro privado, seja um Uber, ou seja mesmo até de um transporte público. Eu sei que o estresse acontece de todos os lados. Bem, gente, infelizmente, né, nesses últimos dias aí aconteceu mais um acidente grave, violento aí, de um empresário, né, chamado Igor Salceda, ele que matou, atropelou o motoboy chamado Pedro Kaique. Segundo o pai de Pedro, os familiares do Pedro, né, que teve vídeos aí, eles se estressando, até mesmo na delegacia, tentando fazer justiça, porque, meu amigo, você no calor, ter perdido um filho, ter perdido um parente, ter perdido um amigo, cara, a sua reação quando você vê aquela outra pessoa que tirou a vida, cara, uma parte de você, você não tem como não dar razão pro pai ali, tomar a dianteira e contra os policiais que estão ali e tentar arrebentar o cara, né? Eu não tiro a razão do pai nesse cenário aí. Bem, tirou a vida de Pedro Kaique e ele foi preso em flagrante, né? O carro tava lá, um Porsche avaliado em torno de R$500 mil, eu não sei qual é o modelo do Porsche, não vi, mas ainda assim, cara, se você falar em Porsche, você sabe que, ainda mais aqui no Brasil, né, que um Gol custou 88 mil, quase 100 mil reais, imagina um Porsche, é basicamente R$500 mil mesmo, se não for para mais. Mas enfim, então ele aconteceu, ele foi preso em flagrante, e no dia, lá naquele mesmo momento, foram juntando alguns outros motoboys e questionando, fizeram um vídeo ali para tentar gravar toda a cena, né, porque ele tirou a vida, porque ele se estressou, e na chegada na delegacia ele contesta, né, dizendo que ele sofreu, o carro sofreu chutes, né, por parte aí do Pedro, só que depois do ocorrido teve diversas gravações externas, né, que foram solicitadas pela polícia de outros estabelecimentos, desde o começo ali, quase no começo da toda aquela perseguição ali, que ele tinha mudado de faixa, ficava de um lado por outro, isso dizendo o Igor, né, o condutor lá do Porsche, que ele mudou de faixa, ficou o tempo todo ali, só que em nenhum momento, né, dessas novas gravações que foram vazadas, ele fez tudo isso daí. Então ele estava em linha reta, tinha um carro ali na frente, só que ele não passa para o lado esquerdo para atravessar ali a faixa de uma outra contramão. Não, ele vai para o lado direito. E o carro, o Porsche, sim, ele que vai pela contramão e depois fica ali. Depois de todo o ocorrido, ele passou por um teste de bafômetro, foi dado negativo, né? Só que ele, até o momento da gravação desse vídeo aqui, ele está detido, né? Ele continua preso. Eu espero que a justiça faça pelo menos, cara, o mínimo que tanto a família espera, como aquelas pessoas que acompanham esse tipo de notícia trágica, cara, e espera também. Bem, trazer a volta do Pedro vai ser bem difícil, mas ainda assim, cara, que motoboys no Brasil, cara, vive uma vida na correria o tempo todo, né? Então a gente sabe. É muito difícil você acreditar numa versão, né, de alguém que tirou a vida, ceifou a vida de um outro rapaz, até porque ele pode dizer, para tentar amenizar o caso ali, na situação, ou ter um contra-argumento dizendo que tente fortalecer essa barbaridade, né, de ele ter feito essa barbaridade, porque, cara, como o pai dele disse, como todo mundo sabe, nada justifica esse ato, né, nem que ele, sei lá, supostamente tenha chutado o retrovisor, porque nada indica que ele tenha feito isso, pelo menos nas gravações daquele exato dia e nas gravações posteriores, né, que foram solicitadas por diversos estabelecimentos ali ao redor. Bem, gente, qual é a dica que eu posso dar para vocês que funcionou muito comigo, né? Eu tentei pontuar isso para mim e me ajudou bastante. O que eu como condutor, eu como motorista todo dia ali na rua, o que eu tento fazer
para ajudar a tirar um pouco mais essa ansiedade, eu consiga ter um autocontrole em mim. Eu geralmente, cara, vou pro carro, vou pro meu veículo 30 minutos antes de sair. Nesses 30 minutos, o que eu faço? Eu começo a pontuar algumas coisas. A primeira delas é a respiração. Então eu tento trabalhar melhor a minha respiração antes de ligar o carro. Vou lá, respiro umas 15, 20 vezes. Vou lá, respiro, solto o ar, respiro, solto o ar. O segundo ponto, que eu até dou uma dica para vocês é, cara, o ambiente do carro hoje é muito difícil você ir pra rua ver um carro de o quê? De janela baixa, né? Geralmente está no ar-condicionado. Quanto mais você isola o teu ambiente, é melhor para você. Em que sentido? Quando você está num trânsito, tem barulho de carro, tem barulho de moto, tem barulho de caminhão, tem barulho de trator, tem barulho de diversos tipos de automotores ali do teu lado. Tem barulho de buzina, tem gente gritando na rua, sei lá, tem tanto barulho externo que acaba tirando a sua concentração. Então quando eu isolo todo esse ambiente, para mim ajuda muito, cara, e ajuda bastante. Eu espero que ajudem vocês também, que eu acho, né, que hoje a grande maioria tenta isolar ainda mais o ambiente externo e não entre em conflito com você ali dentro, você não fique estressado com tudo que você está ouvindo fora. Então, primeiro, trabalho a respiração. Segundo, eu tento me isolar de barulhos externos o máximo possível. Bem, a terceira coisa que eu acabo fazendo, que isso eu acho um pouco improvável de vocês fazerem, é que todo mundo tá no carro, sei lá, todo mundo até mesmo numa moto, né? Tem gente que coloca ali um sonzinho e tal, é ouvir música. Tem muita gente que gosta de funk, de forró, de pagode, sertanejo, até mesmo um dance, uma música eletrônica ali, geralmente para tirar mais um pouco daquela tensão. Eu tento dividir ela meio a meio. Em que sentido? Se eu acompanho no mapa, eu vou demorar, sei lá, meia hora para chegar no local, eu tento dividir 15 minutos uma música ambiente, uma música mais relaxante, e os últimos 15 minutos que eu vou chegar no meu destino final, eu coloco o som que eu quero. Em que sentido? Eu tento reorganizar o meu cérebro para com que ele fique de uma forma mais neutra possível. Eu coloco música ambiente nos 15 primeiros minutos, porque eu sei que eu estou longe do meu destino final, um som mais tranquilo e tal, e nos 15 últimos minutos para me chegar no destino final, eu coloco o meu som normal. Por quê? Primeiro, eu já estou para chegar no local, a minha ansiedade já está muito mais baixa. Por quê? Porque eu já estou chegando, eu sei que tem trânsito, mas ainda assim eu estou perto, eu estou a metros, né, a poucos quilômetros ali do meu destino final, e ainda assim eu consigo relaxar ainda mais. Eu ouço o meu som, né, ali que eu quero, meu rockzinho, tal, meu dance, mas simplesmente na parte final do meu trajeto. E nos primeiros 15 minutos, que é quando eu saio na rua, eu vou ver aquele sol estralando ali no vidro, então tudo está muito quente, apesar de eu estar no ar-condicionado, mas o ambiente externo, você acaba tendo uma sensação, uma falsa sensação térmica ali, então você fica estressado. Então coloca um sonzinho ali para relaxar, vou relaxando, os últimos 15 minutos ali que eu estou chegando, eu vou lá e mudo, né, o meu som, aí eu já começo a entrar numa outra pegada e tal, e eu coloco o som que eu quero e vou chegar no meu destino final. Então, primeiro, a respiração, segunda coisa, o isolamento de tudo que está acontecendo lá fora. Terceiro, o que eu mudo é a minha questão do som. Então, vou lá, coloco um som mais relaxante, depois eu coloco o som que eu quero. Outra coisa, cara, que eu posso dizer para vocês também, que ajuda bastante, é entrar em contato com outros condutores. Se você tem dúvida de um ambiente para onde você vai, mesmo você utilizando o Google Maps, o Waze, por exemplo, parou no sinal. Eu sei que é muito difícil alguém fazer isso, é muito pouco improvável, mas converse com algum motorista do outro lado, com algum motoboy do outro lado. Quando vê uma outra pessoa entrando em contato com você ali, né, de uma forma mais passiva, quando você observa aquele comportamento, o teu psicológico de estresse quando você está lá dentro do carro, pô, você parou no sinal, e quando você vê um outro condutor te respondendo, você como faz uma pergunta, ou, sei lá, dá uma risada, sei que é muito estranho, mas quando você vê um ato recíproco vindo tão bom para o seu lado, para você, cara, você observa aquilo, você fica de boa, né? Como você começa a dar uns estalos na sua mente, né? No seu psicológico, e cara, por que eu ser estressado com outro condutor, sendo que se eu falar com o condutor do lado, ou aquela pessoa que eu posso supostamente
achar que vai criticar, vai brigar comigo, ele me responde tão bem, sabe? Ele fala e tal. Então, esses comportamentos aleatórios, que eu posso dizer para vocês, ajuda muito. Então, ajuda bastante. Esse comportamento vai ser totalmente saudável. É pouco provável que vocês façam isso, mas a resposta das pessoas para você vai ser muito bom, vai ser até maravilhoso até ao longo do teu trajeto. Bem, a gente torce para que esse acontecido e esse ocorrido, né, com o Pedro e referente ao condutor da Porsche lá, o Igor, a justiça seja feita. Então é isso aí, guys. Espero que cada um de vocês peguem essa dica aí, é bem legal, e comente aí o que você achou e se você vai fazer tudo isso aí mesmo. Tamo junto, guys. A gente volta logo, logo.